Nessa próxima parte da videoaula, nós vamos nos concentrar principalmente nas características que nós conseguimos observar nos minerais do grupo dos inosilicatos de cadeia simples. Então, de maneira geral, nós conseguimos observar, até mesmo em macroscopia, que os minerais do grupo do piroxênio possuem duas clivagens, formando aproximadamente um ângulo de 90 graus entre si. A gente sabe que na verdade é 87, mas a gente arredonda para 90 graus. Os minerais do grupo dos piroxênios são todos considerados minerais do tipo máfico, porque eles possuem uma densidade maior que 2,8 gramas por centímetro cúbico. Então, todos os piroxênios são minerais máficos. Geralmente, quando nós observamos em rocha, em amostra macroscópica, os cristais podem ser euédricos, basais, com 4 ou 8 lados. Então, é mais fácil a gente observar aquela face basal do cristal. Mas, muito frequentemente, são cristais bem escuros e extremamente anédricos. Já em microscopia, todos os minerais do grupo dos piroxênios possuem algumas características em comum, até porque eles são do mesmo grupo. Primeiro, são as clivagens basais boas. Lembrando que, se nós formos observar o ângulo de 90 graus entre as clivagens, entre os dois planos de clivagem, nós precisamos achar a seção correta para tal. E a seção correta para observar as duas clivagens e o ângulo aproximado de 90 graus entre elas é a seção basal dos cristais de piroxênio. São clivagens boas, porém não são clivagens acentuadas, muito marcantes. Por quê? Isso se deve ao fato de que os cristais de piroxênio possuem fraturamento e partição muito comum em lâmina. O relevo dos minerais do grupo dos piroxênios tende a ser alto a muito alto, principalmente se você fizer a comparação qualitativa com cristais do grupo dos feldspatóides, por exemplo. Então, o relevo dos piroxênios tende a ser de alto a muito alto. A birrefringência também. Ela está intimamente associada com as cores de interferência, que variam entre segunda a terceira ordem, e, portanto, a birrefringência também tende a ser alta. Mas uma das características mais marcantes em microscopia é a extinção. Quando nós observamos e fazemos o estudo da extinção, nós conseguimos fazer a divisão dos subgrupos dos piroxênios em ortopiroxênios e clinopiroxênios. Dessa forma, os minerais cristalizados no sistema ortorrômbico desse grupo, ou seja, os ortopiroxênios, possuirão extinção reta. Já os piroxênios cristalizados nos sistemas monoclínicos e eventualmente triclínicos apresentarão extinção oblíqua. Então, como eu acabei de mencionar, o ângulo de extinção, o tipo de extinção, é uma característica muito importante quando nós estamos trabalhando com o grupo dos piroxênios, porque nos permite subdividir os grupos e, consequentemente, entender e descrever um monte de características inerente a cada um desses subgrupos. E até mesmo se nós soubermos que tipo de piroxênio que nós estamos trabalhando, nós podemos fazer inferências, nós podemos fazer análises. Mais para frente vocês vão ver esses tipos de análises em relação ao tipo de paragênese que está nessa lâmina ou na rocha que estamos estudando, e também o tipo de magma que pode ter dado origem a esse processo de cristalização que nós estamos descrevendo em uma lâmina qualquer. Para nós utilizarmos a extinção como uma ferramenta diagnóstica, nós precisamos entender com muita clareza o que é o fenômeno da extinção. E além de entender o fenômeno da extinção, nós precisamos diferenciar o que é uma extinção reta de uma extinção oblíqua. Para fazer isso, eu vou lembrar com vocês alguns conceitos que devem estar bem claros para vocês, porque são esses conceitos que a gente precisa saber para entender como que a extinção vai funcionar, nesse caso, para essa aula, no grupo dos inosilicatos de cadeia simples. Todos esses conceitos não são novos, vocês já devem ter entrado em contato com eles em outras disciplinas e também no módulo sobre revisão das propriedades ópticas dos minerais. Mas então vamos por partes, porque nós precisamos ter um entendimento em relação a todos os tópicos que eu estou elencando nesse slide, e é como se fosse uma receita de bolo. Se nós não soubermos todos esses tópicos e como utilizá-los, a gente não consegue chegar à conclusão final
e, portanto, não conseguimos entender por que a extinção é tão importante na hora de caracterizar os piroxênios. O primeiro conceito que nós devemos relembrar é o conceito de eixos cristalográficos, já um conceito bem antigo, ainda visto em mineralogia geral, muito bem falado e descrito na área e na ciência da cristalografia, e nós temos em todos os sistemas cristalográficos os eixos A, B e C. Então nós precisamos ter em mente que esses eixos cristalográficos existem e nós precisamos ter em mente que cada sistema de cristalografia tem a sua organização em relação aos eixos cristalográficos A, B e C. O segundo conceito importante é o conceito de eixo óptico. Esse conceito é conversado com vocês lá no primeiro módulo, eu vou relembrar rapidamente. O eixo óptico de um mineral é o eixo cristalográfico em que a vibração, o deslocamento de um raio de luz não é submetido a nenhuma alteração de velocidade. Esse é o eixo óptico do mineral. Lembrando que em minerais do grupo uniaxial nós temos apenas um eixo óptico. Já em minerais do tipo biaxial, nós teremos dois eixos ópticos. E nem sempre o eixo C vai coincidir, vai ser o eixo óptico do mineral. Mas é importante lembrar que a definição de eixo óptico é aquela em que o raio de luz se desloca pelo eixo paralelamente ao eixo sem ser submetido a nenhuma mudança de velocidade. Esse é o eixo óptico do mineral. Quando nós estamos observando um cristal, um mineral de maneira geral, em lâmina, nós, como observadores, não temos essa noção espacial de como os eixos estão dispostos em relação ao corte da lâmina. Então, nós precisamos nos orientar, porque se nós soubermos como os eixos cristalográficos estão orientados, nós conseguiremos fazer uma descrição melhor e nós conseguiremos entender os tipos de fenômenos que acontecem quando a luz incide sobre o cristal. Para a nossa localização, a gente utiliza um sistema cartográfico, que é no plano X, Y e Z. A gente tenta paralelizar num sistema de orientação os eixos cristalográficos a um plano cartesiano X, Y e Z. Dessa maneira, é como se nós tivéssemos um parâmetro de comparação. Eu sei que no eixo X do meu mineral, que eu estou observando em um plano 2D, eu tenho paralelizado o eixo tal. Como que a gente faz essa tradução dos eixos cristalográficos de maneira a entender como eles estão dispostos naquele mineral que nós estamos descrevendo? Existe uma característica em alguns minerais que nós podemos utilizar para fazer isso. Qual é essa característica? A clivagem. É por isso que é muito importante, quando nós temos um mineral com clivagem, utilizar esse plano como se fosse um balizador para a gente, a partir desse ponto, entender como os outros eixos cristalográficos estão dispostos. Então, quando nós fazemos a análise de achar uma seção com clivagem, paralelizar a clivagem com o retículo norte-sul do microscópio, vai acontecer o fenômeno da extinção. Ou não. Mas a gente precisa primeiro paralelizar a clivagem com o retículo norte-sul para depois entender se a extinção vai ser reta ou oblíqua. Primeiro vamos ver o que é a extinção. Nós já sabemos que o ângulo de extinção é aquele formado entre uma direção cristalográfica e a direção de vibração do mineral. Mas a extinção propriamente dita é definida da seguinte maneira. Quando as direções de vibração do mineral ficam paralelas ao polarizador e ao analisador do microscópio, o mineral se encontra em posição de extinção. Então vamos lembrar que nós estamos polarizando a luz com o polarizador inferior apenas para vibrar na direção norte-sul. Ele é incidido no mineral, todos os fenômenos de luz acontecem dentro do mineral, a luz sai do mineral e vem até os nossos olhos. Antes, ela passa pelo analisador, que polariza a luz
para que apenas as direções de vibração leste-oeste sejam trazidas até os nossos olhos. Quando as direções de vibração do mineral ficam exatamente paralelas a norte-sul ou a leste-oeste, o mineral se encontra em posição de extinção. Esse é o fenômeno da extinção, ele fica apagado. Agora a gente volta lá para os nossos conceitos. Esse é o fenômeno da extinção. Vamos entender agora como a extinção reta funciona versus a extinção oblíqua. Se nós temos um ponto de referência, que é a nossa clivagem, que nós vamos paralelizar com o retículo norte-sul, se nesse ponto as direções de vibração coincidirem e forem paralelas tanto ao analisador quanto ao polarizador, o cristal vai estar extinto, vai estar apagado. Isso significa que a extinção é reta. A extinção está exatamente paralela ao retículo norte-sul. Não existe, portanto, um ângulo de extinção. Se nós dispormos uma clivagem paralela ao retículo norte-sul e precisarmos girar a platina para atingir a posição de máxima extinção do cristal, ou seja, a porção em que ele está totalmente apagado, isso quer dizer que nós temos um ângulo de extinção. E o ângulo de extinção é aquele formado entre a direção cristalográfica de um determinado cristal e a direção de vibração do mineral, que vai coincidir, vai ficar paralela tanto ao polarizador norte-sul quanto ao polarizador leste-oeste. Um dos dois vai acontecer. É por isso que a gente tem 4 vezes que o mineral se apaga. Então, agora que nós temos todos esses conceitos frescos na memória, nós conseguimos entender por que a extinção ocorre, nós conseguimos entender como que nós determinamos a extinção, porque nós precisamos nos orientar em relação aos eixos cristalográficos do mineral e como a luz está se movendo por entre o mineral, e nós conseguimos diferenciar o que é uma extinção reta de uma extinção oblíqua. Aqui eu trago uma imagem. Na minha esquerda eu tenho um cristal de quartzo. Então lembrem que o quartzo, apenas em situações muito específicas, a gente consegue determinar em lâmina se a extinção dele é reta ou oblíqua. E por quê? Porque o quartzo é um mineral que não tem clivagem. Então quando nós observamos o quartzo em lâmina, se o quartzo for extremamente anédrico, se ele não tiver uma face basal bem definida, por exemplo, a gente não tem nenhum ponto de referência em que nós podemos nos balizar para definir qual é a direção dos eixos cristalográficos. Então a gente não consegue fazer esse diagnóstico em lâmina apenas, mas nós sabemos que o quartzo possui extinção reta. Essa elipse está nos dizendo aquilo tudo que foi conversado. No caso dos minerais do grupo do quartzo, o eixo óptico do quartzo é exatamente o eixo C. Isso significa que, paralelamente ao eixo C, o raio de luz vai percorrer, vai se deslocar por esse eixo sem ser submetido a nenhuma mudança de velocidade. E daí, quando nós reorientamos o nosso estudo de maneira a colocar os eixos cristalográficos paralelos a um plano cartesiano, no caso x, y e z, a gente tem que no plano z, paralelamente ao plano z, nós temos, ou eixo z, melhor dizendo, nós temos o eixo cristalográfico C, que é o eixo óptico do mineral. Então, se nós colocássemos o quartzo exatamente nessa posição, nós estaríamos com a posição de extinção e a extinção do quartzo é reta. Só que nós não temos como fazer essa análise apenas no microscópio. O outro lado é o exemplo de uma extinção oblíqua. Nós vamos colocar uma seção longitudinal. Lembrem-se que para fazer análise de extinção no grupo dos piroxênios, nós precisamos achar uma seção longitudinal. Nós precisamos achar uma seção que seja paralela ao eixo C. Porque senão a gente vai encontrar 2 direções de clivagem em uma seção basal, e daí qual delas a gente vai utilizar como parâmetro, como balizador para nós nos encontrarmos dentro do sistema cristalográfico? Não tem como saber. É melhor vocês utilizarem a seção longitudinal. Quando nós colocamos uma clivagem de apenas uma direção paralela ao retículo,
Se você observar o fenômeno da extinção nesse momento, significa que a extinção do piroxênio é reta e, portanto, ele faz parte do grupo dos ortopiroxênios, aqueles que se cristalizam no sistema ortorrômbico. Isso quer dizer que nesse exato momento em que a extinção está ocorrendo, o eixo C é o eixo óptico desse mineral e a luz está vibrando exatamente na mesma direção, paralelamente ao polarizador e ao analisador. Caso isso não ocorra, você vai precisar girar a platina ou para a esquerda ou para a direita até chegar à posição de máxima extinção. Esse é o ângulo de extinção. É o ângulo que ocorre entre uma direção cristalográfica e a direção de vibração da luz dentro do mineral. Então agora a gente já sabe o que é o ângulo de extinção, como ele é importante para fazer os nossos estudos sobre o grupo dos inosilicatos. Se o ângulo de extinção obtido for diferente de 45, por uma questão matemática, ocorrem dois ângulos de extinção diferentes e complementares entre si. E por convenção, na ciência da mineralogia, a gente utiliza sempre o ângulo de menor valor. Agora nós vamos trabalhar um pouco com as características dos mais variados tipos de piroxênios, a começar pelos ortopiroxênios. São dois os ortopiroxênios, o membro mais rico em magnésio, que é a estatita, e o membro mais rico em ferro, que é a ferrosilita. E existe uma troca sistemática desses dois cátions na estrutura desse piroxênio, gerando uma solução sólida. Esses são os dois membros mais ricos, os membros finais. Existem mudanças que vão ocorrendo tanto em relação às propriedades ópticas quanto à densidade desses minerais. A densidade é bem mais fácil da gente entender, porque o magnésio e o ferro são elementos com densidades diferentes. Então, quanto mais ferro nós tivermos na estrutura cristaloquímica de um mineral, mais denso ele vai ser, e o contrário também ocorre. Aqui o interessante, portanto, é a gente se concentrar nas propriedades ópticas. Notem aqui, nesse diagrama, a gente tem que, na porção esquerda, teríamos um membro 100% composto por magnésio. O outro lado seria 100% composto por ferro. Conforme vai ocorrendo a substituição sistemática de magnésio por ferro no sistema cristaloquímico dos ortopiroxênios, vocês podem observar que a birrefringência vai aumentando de maneira proporcional. Juntamente à birrefringência, nós temos que os índices de refração desses cristais também vão aumentando conforme vai aumentando a composição de ferro nesses cristais. Outra característica interessante é que o sinal do mineral em conoscopia tende a ser positivo quando você estiver trabalhando com os membros finais, ou ricos em ferro ou ricos em magnésio. Os membros intermediários tendem a ter um sinal óptico negativo. Outra coisa que nós podemos observar também é que o ângulo 2V muda em relação à composição química. Então, os maiores ângulos que a gente tem estão aqui nas composições intermediárias entre magnésio e ferro. Notem como é importante saber essas características, porque se nós estivermos descrevendo ortopiroxênios em lâmina, a gente consegue, com um certo grau de certeza, dizer que tipo de ortopiroxênio a gente está trabalhando com base nessas características ópticas. Aqui uma outra maneira de observar a mesma característica que eu comentei. Então, conforme há a substituição sistemática de magnésio por ferro no sistema cristaloquímico dos piroxênios, ocorre em conjunto o aumento da birrefringência. Outra questão interessante é que os membros mais ricos ou em magnésio ou em ferro tendem a ter um sinal óptico positivo, os membros intermediários têm um sinal óptico negativo e vai ocorrendo também a mudança na intensidade do ângulo 2V nesses minerais. Lembrando que o ângulo 2V é o ângulo entre os dois eixos ópticos dos cristais. Até porque, como são cristais, como são minerais do grupo dos minerais biaxiais,
nós já sabemos que eles têm 2 eixos ópticos, nós já sabemos que eles têm 3 índices de refração. Então vejam como é importante sempre relembrar esses conceitos para a gente conseguir aplicá-los em situações mais sofisticadas, como essas que eu estou mostrando para vocês agora. Uma análise microscópica qualitativa consegue nos definir com um certo grau de certeza que tipo de ortopiroxina a gente está trabalhando em lâmina apenas por sabermos essas características ópticas e como aplicá-las. Agora vamos falar sobre os piroxênios. Cada um vai ter o seu espaço aqui. Eu não vou ler todos os slides, porque como vocês têm essa aula gravada previamente, vocês podem pausar, retornar no momento que vocês acharem mais pertinente. E também muitas das informações aqui escritas, vocês conseguem concluir elas apenas pelo que nós conversamos até agora. Então vamos dar um espaço de tela para os mais variados tipos de piroxênios, obviamente não todos os 56, apenas os mais comuns, ou então aqueles que nós conseguimos descrever e identificar em lâmina, apenas por microscopia óptica. A estatita é o ortopiroxênio mais rico em magnésio que nós temos, e assim como a ferrocilita, esses ortopiroxênios são muito comuns em rochas básicas a ultrabásicas e também, se houver temperatura suficiente, em rochas metamórficas. Nós temos aqui que em lâmina a estatita tende a ser incolor, mas ela tem as outras características comuns aos piroxênios, como as clivagens, tanto em seção basal quanto uma seção longitudinal você consegue observar. A extinção da estatita, como a ferrocilita, é reta, porque eles são ortopiroxênios, e eles têm um caráter biaxial positivo. Aqui, imagens da estatita, então notem que em nicóis paralelos, sem utilizarmos o analisador, você já consegue observar que tem um relevo alto esse cristal, você consegue observar que o cristal é de maneira geral incolor. Quando você alinha, veja que essa é uma seção longitudinal, quando você deixa paralelo a clivagem com o retículo norte-sul, o cristal está totalmente apagado. O cristal já se encontra em posição de extinção. E se você girar a platina a 45 graus da posição de extinção, você encontra a posição máxima de iluminação, que é onde você consegue fazer análises em relação à cor de interferência. Outras imagens da estatita, notem como são cristais que podem ter uma clivagem muito boa em uma direção, essa é obviamente uma seção longitudinal, paralela ao eixo C, muito comum a existência de fraturas e partição. A ferrocilita é o membro mais rico em ferro dos ortopiroxênios. Onde a ferrocilita ocorre? Da mesma maneira que a estatita. Ocorre em rochas básicas ultrabásicas ou metamórficas de alta temperatura. Em lâmina, você consegue identificar uma tonalidade vermelha ou esverdeada nesse cristal devido ao fato de termos bastante ferro no sistema. E porque nós temos cor, nós podemos ter um tipo de pleocroísmo, variando de fraco a forte, nesses tons aí de rosa claro, verde, amarelado. Então, vai variar aí da paragênese, vai variar em relação à composição específica desse mineral, quantos por cento nós teríamos de ferro no sistema, por exemplo. Birrefringência, extinção reta, notem as características da ferrocilita como um ortopiroxênio. O relevo e a birrefringência tendem a ser maiores que o da estatita. A gente já viu isso, a gente já viu essas informações em slides passados. Até porque o relevo é um fenômeno visual que ocorre devido à diferença entre índices de refração. Lembrem-se lá desses conceitos. Imagens da ferrocilita. Notem então que se nós paralelizarmos, a ferrocilita está aqui, né, nessa porção da lâmina, se nós paralelizarmos o retículo norte-sul do microscópio com a clivagem
Em uma seção paralela ao eixo C do cristal, nós vamos ter a extinção reta característica dos ortopiroxênios. Outros cristais, outras imagens de ferrosilita. Então essa imagem é interessante porque parece que a extinção é oblíqua. Na verdade é uma ilusão de óptica mesmo, porque o cristal está inclinado, mas a extinção ocorre de fato paralelizada ao retículo norte-sul, a clivagem, né? E você consegue observar com clareza essas linhas aqui são as clivagens desse cristal de ferrosilita em particular. Os tons rosados aí, o relevo alto também são característicos desse tipo de mineral. E esses foram os ortopiroxênios. Agora a gente vai trabalhar com os clinopiroxênios, que nós sabemos por que eles são classificados dessa maneira